É, desde a gente teve algumas semanas atrás, não tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Mas graças a Deus que nós podemos estar aqui e porque vocês também estão, nós estamos, né, recapitulando, estudando este tema, o resgate da verdade. Não sei se vai ficar muito bem aqui, é o nosso guia de estudo e de maneira especial, nós já estamos no 17º estudo, né? Nós observamos que ao longo do caminho surgiram algumas dúvidas e nós queremos, ao longo dos próximos estudos, também trabalhar nessas dúvidas, né? Ajudar a saná-las e também se aprofundar no conteúdo. Eu creio que a palavra de Deus, na medida que a gente abre, estuda, ela sempre tem a nos ensinar, desde que nós estejamos dispostos a aprender e a buscar, né? O próprio Jesus fala que devemos examinar as Escrituras porque são elas que falam sobre Jesus. Então, é um convite que sempre nos é feito, né, de ir à Bíblia. E se não fizemos isso hoje, vamos fazer isso agora, indo para a Bíblia e estudando um pouquinho mais. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Eu creio que é essa. Não sei como que está aparecendo para vocês aí. Tá a hora Sim. de trocar de roupa, né? Tá certo? Isso. Esse é o nosso estudo de hoje, hora de trocar de roupa, né? Acho que aqui não estou dizendo assim de um passado, mas quando eu era mais jovem, né, como criança, tinha um comercial acho que do sabão em pó Omo, que dizia assim, né, que se sujar faz bem. E eram as crianças brincando na lama, e aí a mãe depois tendo que lavar roupa e usava Omo, né? Era um comercial que tinha muito. Mas eu lembro muito da minha infância, a gente tinha um campinho de futebol atrás da igreja que era na chuva, no sol. Estávamos lá jogando e chegava em casa todo sujo, né? A mãe já dava uma bronca, né? Mas nós ficávamos felizes quando chegava esse momento. Chegou em casa, tomar um banho, até mesmo que você vai para academia, soa, chega em casa assim depois do trabalho, que você quer poder tomar um banho, colocar uma roupa tranquila e descansar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é sobre o ato de trocar a roupa em si, mas não é como chegar em casa e trocar de roupa. Mas o que que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que nós podemos aprender com isso? Nós vamos estudar hoje um pouco do livro de Colossenses, em especial Colossenses capítulo 3. São palavras de Cristo vinda a nós através de Paulo. E só para nós fazermos uma breve introdução, e dizer que as vestes na Bíblia, de maneira geral, elas apresentam, né, e possuem uma abordagem não apenas na questão do estilo de roupa, da moda da época, né, mas sim um símbolo espiritual, cultural, que vai refletir aí a identidade, os valores dos indivíduos e da sociedade bíblica. Então, as roupas ali, aqui tem uma imagem ilustrativa, né, de uma das séries sobre a vida de Cristo. Nós podemos ver que as roupas, tanto para os homens quanto para as mulheres, eram parecidas. Haviam alguns detalhes que diferenciavam ali uma roupa da mulher, da roupa do homem. Praticamente eram roupas muito práticas, eram roupas para o dia a dia, para o trabalho, tendo em vista que a cultura do povo de Israel ali era uma cultura do campo, né? Então eles estavam ali sempre precisando de algo prático, útil, e não apenas isso, né? As roupas, aqui você pode ver a diferença, por exemplo, entre essa mulher e esse senhor aqui atrás, as características e detalhes que se encontravam nessas roupas apresentavam então funções daquela pessoa na sociedade. Talvez você já viu algum filme que apresenta os fariseus ou os saduceus, tinham uma roupa específica. Então, elas tinham tanto um símbolo espiritual, quanto também representavam posição na sociedade. E hoje não é muito diferente. Pela roupa, isso é. Nós conseguimos, eu digo aqui, atribuir valor às pessoas, isso seria uma coisa muito errada, né? Mas as pessoas são muito fáceis em atribuir valores baseado naquilo que se vê. Então, com base no que eu estou vendo, eu acabo escolhendo a amizade, o grupo de pessoa ou não. E geralmente eu me relaciono com pessoas que se vestem daquele jeito. Exemplo, se eu gosto, por exemplo, de rock, as pessoas que tem-se, né,
uma ideologia, então, para quem gosta de rock, é uma roupa preta, com o nome de uma banda, e você se identifica com esse grupo por estar usando o mesmo tipo de roupa. Então, isso é uma representação cultural, acontecia na época da Bíblia, acontece hoje também, mas as roupas, dentro da visão bíblica, e no que nós vamos aprender hoje, também tem lições espirituais. E o nosso foco é falar sobre essas lições espirituais no trocar de roupa. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos algumas histórias na Bíblia interessantes, eu quero mostrar aqui duas imagens. Uma história está representada aqui por esse jovem com uma roupa toda colorida, era um status na sociedade, ali você ter uma roupa colorida já indicava a sua posição financeira, e isso aconteceu e foi registrado na história de José. José foi o filho de Jacó, era um filho de Raquel, que era a esposa que Jacó amava, e como sinal de ser o filho predileto ou de ter sido filho de Raquel, ele dá um presente para o seu filho agora, que é uma túnica com várias cores, né? E essa túnica com várias cores era um presente que era dado para os reis, para os príncipes. Então foi uma predileção do pai em dizer, tá vendo? Esse meu filho é o filho predileto. E isso ocasionou uma confusão, um motim dos irmãos em contracenar a morte do irmão. Então, a roupa, né, colorida, nós encontramos isso bem ali na história de José. Uma outra roupa que é muito característica da Bíblia era a roupa utilizada pelos sacerdotes e pelos levitas, né? Elas eram brancas, eram roupas de linho, então já representava uma posição também social, mas também uma posição espiritual. Essa roupa branca feita em linho era característica, então, dos que trabalhavam no templo, dos que trabalhavam com as atividades espirituais, né? Os sacerdotes, o sumo sacerdote. Essa representação que nós temos é a roupa do sumo sacerdote, era uma roupa branca, tinha várias peças nessa roupa, no peitoral com 12 pedras, que representava também as 12 tribos de Israel, sobre os ombros o urim, o tumim, e também aqui na sua testa havia uma placa que vinha escrito Santidade ao Senhor. Uma roupa bem característica do sumo sacerdote ali, que ele utilizava para fazer os seus ofícios no templo. E sobre beleza, né? A Bíblia fala sobre vestimenta, a Bíblia fala sobre joias, pode ser um estudo para um outro momento, mas Pedro ele fala algo interessante sobre o se vestir, né? Sobre a moda como um todo. Olha o que ele diz. E eu coloquei aqui para ficar fácil para nós acompanharmos. 1 Pedro 3, 3 e 4. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Então, o que de fato tem valor para Deus é essa beleza interior. É claro que o exterior, ele é reflexo do interior, né? É claro que nós temos exceções aí, mas a maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto na sociedade, fala muito como está sendo trabalhado o meu interior também. Um dia, isso está registrado lá em 1 Samuel, quando o profeta Samuel vai até Jessé escolher ali um rei para ser ungido para Israel. Jessé coloca perante Samuel o seu filho mais velho. Era um filho mais bonito, valoroso, era alto, forte, era um guerreiro. Quando Samuel vê esse filho, ele fala assim: não, esse vai ser o rei. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, Pedro ele faz esse convite, né, para nós nos adornarmos internamente também, uma beleza que vem do coração. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que é essa beleza interna? Qual é essa vestimenta interna que nós precisamos ter também? E aí nós vamos avançando e depois a gente volta para as perguntas e tudo mais. E aí eu quero trazer para vocês um relato sobre como que a Bíblia apresenta isso. Os versos vão estar aqui na tela, mas você pode estar anotando, pode estar acompanhando, para a gente
junto entender aqui o conceito. Quando a Bíblia fala sobre novas vestes, esse conceito de vestiduras brancas, de vestes de nupciais, nós temos também um conceito por trás ali, que é o conceito do batismo. Nós não vamos entrar em tanto detalhe nisso hoje, mas quero falar brevemente sobre isso, porque isso é a base, é o pano de fundo ali, é o plano de fundo, né, do que está acontecendo, do que nós vamos estudar em Colossenses 3. Olha o que diz ali Marcos 16, Cristo indo ao céu ali no verso 15. Ele fala para o povo que tem uma missão agora de pregar o evangelho, de ir adiante com a mensagem do Mestre. E no verso 16 ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Cristo convida e faz um convite ao batismo. E o próprio Cristo apresenta esse conceito do batismo. Quando ele vai ser batizado por João, João chega para ele e diz: Senhor, eu não posso te batizar, o Senhor teria que me batizar. Você vem a mim para que eu te batize, mas eu que deveria ser batizado por Senhor. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. E Jesus responde lá em Mateus 3,15, ele diz assim: João, olha, deixa como estar agora, mas nos convém cumprir toda a justiça. Então, Cristo, ele não precisava ser batizado, mas ele vai deixar claro ali para João, João, olha, para que se cumpra toda a justiça, então me batize. E é interessante nós vermos isso porque o batismo ele é apresentado na Bíblia em outros momentos também. Como eu falei, não vai ser o nosso foco espiritual, o nosso foco nesse momento, mas o batismo, por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, quando Paulo vai falar ali sobre o povo de Israel, e aqui as pessoas creem que o batismo ele veio sim através de João o Batista, né, era aquele que realizava o batismo por imersão, mas lá em 1 Coríntios, perdão, capítulo 10, verso 1 e verso 2, me permita ler o que está escrito aqui para você acompanhar. Está contando sobre a história de Israel. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, está dizendo sobre o povo de Israel quando saiu do Egito e todos passaram pelo mar. E o verso 2 continua: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, é um conceito desde lá do povo judeu, ali, desde a da saída, perdão, dos hebreus do Egito, ao passarem pelo mar, Paulo diz, tendo sido todos batizados, né? Então, é um conceito que nós podemos explorar em outro momento, mas por que que eu comecei aqui falando sobre a ideia do batismo? E por que que Cristo fala que deve se cumprir toda a justiça? E aí a gente vai ver lá em Colossenses, que é onde nós vamos estudar hoje isso. Colossenses, capítulo 2. Eu deixei os versos aqui para facilitar o nosso estudo. Colossenses, capítulo 2. E olha só o que Paulo fala em Colossenses 2:12. Acompanhe. Quando se batizaram, foram como que sepultados com Cristo. Então, Paulo está falando aqui sobre o batismo e está dizendo que quando nos batizamos, nós somos sepultados com Cristo. Nós morremos com Cristo. Assim como Cristo morreu, morremos. E pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, também renasceram. Ou seja, o batismo representa a morte e eu morro assim como Cristo morreu. Mas na ressurreição dele eu também sou ressuscitado. O batismo é um símbolo de morte e ressurreição. E agora, quando eu sou ressuscitado, eu estou numa nova vida. E essa nova vida, ela também traz sobre mim uma nova vestidura, uma nova roupa. Por isso que o tema é a hora de trocar de roupa, né?
Porque o batismo é essa representação de que uma vida agora é sepultada em Cristo, eu morri para a vida antiga, renasço para a vida nova, e nessa nova vida eu tenho uma roupa específica para aquela nova vida. Isso a gente pode olhar, por exemplo, quando a pessoa passa num concurso, né? A pessoa passou num concurso para magistrado, acho que ele um juiz, ele tem uma roupa que vai identificar ele perante o tribunal. Ou você passou num concurso militar, você vai ter uma roupa que vai te identificar agora como pertencendo àquele grupo, porque você agora né, passou ali, fez vou colocar esse termo, né, esse ritual de passagem, né? Eles passaram no concurso e agora tem uma roupa específica para eles ali. E o batismo, ele representa isso. Morri e agora eu nasci. Quando eu tenho essa nova vida envolve também uma nova roupa. Nós podemos observar isso na história do filho pródigo, não sei se vocês lembram, mas quando o filho pródigo foge da casa do pai e vai, gasta todos os dinheiros dele, tudo, até que vem uma fome e ele volta para a casa do pai, depois de algum tempo. Uma das coisas que o pai faz é lhe dar um anel, ele recebe um anel, recebe também sandálias, o pai coloca sandálias nos seus pés, e o pai lhe dá também uma nova roupa. Ou seja, meu filho que estava morto reviveu. É o que o pai fala. E aí o pai coloca essa nova roupa no filho. Então, o batismo mostra isso, que nós vamos abrir mão de uma roupa antiga que usamos para usar uma nova roupa. E nós vamos falar sobre isso. Eu até coloquei, né? Como é essa nova vida, né? O que muda? O que seria essa nova roupa? E aí é que entra Colossenses capítulo 3, que é justamente o tema que é abordado no nosso guia. Colossenses capítulo 3 é o que nós vamos ler aqui, nós não vamos ler tudo, mas esse é o que é necessário para nós estudarmos agora Colossenses capítulo 3, tá bom? E em Colossenses capítulo 3, Paulo começa da seguinte maneira, essa questão também de lhe ajudar a entender. Olha só o que está escrito em Colossenses 3, 1 e 2. Paulo está relembrando o que ele falou ali no capítulo 2. Ele diz assim: portanto, visto que já ressuscitaram com Cristo. Opa, para aí. Se nós ressuscitamos com Cristo, Paulo está dizendo sobre o batismo. Ó, você se batizou, você morreu e você agora ressuscitou em Cristo. Se você ressuscitou em Cristo, você teve a experiência do batismo, passou por isso, aí Paulo continua. Agora, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo fala, olha, por mais que você passou por essa experiência, não basta apenas você ter passado por essa experiência, você precisa buscar agora as coisas do alto. E aqui há alguma coisa, um ponto a ser colocado, né? Muitas vezes o batismo não gera na pessoa o desejo de buscar as coisas do alto. Então, não se batizou de certo modo, né? Parece que ainda vive aquela velha vida. Pelo contrário, há pessoas que, quando encontram a Cristo, antes mesmo de terem sido batizadas, ou até mesmo sem terem conhecido sobre o batismo, começam a viver essa nova vida. E quem sabe as perguntas sobre isso podem ser respondidas daqui a pouco. Mas vamos continuando aqui. Olha Paulo falando, né? Olha, Paulo está fazendo uma declaração direta ali ao que ele mencionou no capítulo 2. E agora, busquem as coisas do alto. E ele continua, que as coisas celestiais encham o vosso pensamento, e não as coisas que são terrenas. Então, essa é uma realidade nossa, né? Nós precisamos buscar as coisas celestiais. Nós temos a fé de que Cristo é um Salvador vivo, ressurreto, prestes a vir. Se ele está prestes a vir e com ele toda a promessa que nós cremos na volta dele de um novo céu e uma nova terra, então por que ainda pensamos tanto nas coisas dessa terra e não nas coisas celestiais, né? Então, Paulo começa a instigar os leitores a pensar nisso. E eu coloquei essas imagens para a gente entender justamente
o reflexo que essas profissões têm ao olharmos para as roupas, né? Quando nós olhamos para essas roupas de maneira específica, nós já conseguimos identificar com o que aquela pessoa trabalha, ou com o que ela está familiarizado, com a especialidade daquela pessoa. Se a pessoa, né, trabalha na área da saúde, aviação, futebol. Aqui eu pensei que talvez, não sei, o Rodolfo pode ajudar, não sei se engenheiros se vestem assim, mas quem sabe é um engenheiro ou um arquiteto. Mas a ideia da roupa, ela caracteriza muito as profissões, não é? Imagina você chegar num avião e ver alguém vestido dessa forma e alguém lhe fala, não, aquele dali é o piloto. Não, mas o piloto é assim, né? Ele tem que estar vestido com a roupa da companhia, com um uniforme específico. Então, será que aquilo passa a credibilidade de fato de um piloto? Ah, mas esse rapaz vestido com roupa de jogador, ele tem mais de 10 mil horas de voo. E com 10 mil horas de voo, ele é um excelente piloto. Já viajou em todos os tipos de tempo. Mas nós esperamos que o piloto seja assim, né? Vestido com traje, uma cor específica da companhia, assim como os comissários de bordos também. Então, aquilo que nós vestimos reflete também a nossa profissão, reflete o nosso grupo. E agora, Paulo, no restante do capítulo 3, vai detalhar qual é a vestimenta daqueles que pensam nas coisas celestiais. Como deve ser essa vestimenta? E ele não vai falar da parte exterior, ele vai falar agora da parte interior, né? Nós falamos que as vestimentas na Bíblia têm a ver com o interior, e esse interior é refletido no exterior. E olha só como que Paulo começa lá no verso 5, Colossenses 3:5. Ele vai começar falando das roupas íntimas, né? Ou seja, das roupas que só você sabe ali o que você está vestindo. Olha como ele começa lá em Colossenses 3:5 e 6. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Então, Paulo está primeiro falando sobre o nosso interior, as coisas que só você sabe, as coisas que só eu sei. Ele está dizendo assim: olha, se você morreu, assim como Cristo morreu, e ressuscitou, e você começa a pensar nas coisas do alto, você precisa fazer morrer a sua natureza. E é a natureza terrena, pecaminosa, que está dentro de você, que só você sabe. Só você sabe os desejos que você tem. Só você sabe o que vai no seu, aqui, ó, na sua mente. Só você sabe o que vai no seu coração, as suas paixões. Por mais que nós possamos, em público, né, acabar não demonstrando elas, mas cada um tem a sua roupa íntima. Todos nós temos as nossas lutas individuais, né? Aquilo que nos tenta, aquilo que nos aflige, aquilo que está ali sempre a nos rondar. E é por isso que Paulo faz um convite sério. Ele diz assim: faça morrer. Fazer morrer é o grande desafio, né? Cristo, ele faz esse convite quando ele disse assim, né? Aquele que quer me seguir, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E quando você carregava uma cruz, você não carregava para fazer um teatro, você não carregava para, sei lá, para passear, não. Todo mundo que era visto carregando uma cruz na época de Cristo Jesus ali, era porque ia morrer. Então, Paulo ele está reforçando o exemplo que Cristo deu. Faça morrer isso. E isso é sério, né? Porque isso só você sabe. Você consegue esconder do seu esposo, da sua esposa, consegue esconder do seu líder religioso, consegue esconder de muita gente, mas você sabe.
Então, primeiro convite que Paulo vai deixar claro para a gente é: olhe para as coisas do alto. E agora, além de olhar para as coisas do alto, faça morrer essa natureza. E o final do verso 6 diz isso, né? Porque é por causa disso que Deus está irado. Mas como que Deus pode estar irado, né, por causa disso? Porque na grande maioria das vezes, essas coisas que são internas, só nós conhecemos. Então, pela boca estamos falando de Jesus, mas internamente, como é que tá? Né? É o que Cristo fala de hipocrisia, né? Ele olhou para os fariseus e falou: fariseus, vocês são um sepulcro caiado, ou seja, vocês são um túmulo muito bonito por fora, mas por dentro só tem ossos secos, né? Então, é o convite que Paulo faz. E nós não conseguimos sozinho. É Cristo que faz isso por nós. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, Cristo fala assim, né? João descreve assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que Cristo quer nos fazer é nos purificar, quer nos dar uma roupa nova, quer tirar de nós o pecado, a imoralidade, a impureza, os desejos, a ganância, quer tirar de nós a idolatria e nos dar uma roupa íntima nova. Mas não apenas isso, ele quer continuar essa obra. E agora nós vamos ver uma segunda parte, que são as roupas externas, né? Tem a roupa íntima e tem aqui a nossa roupa comum do dia a dia, aquela que estamos vestindo. E eu estou usando essa analogia para explicar o que Paulo apresenta em Colossenses 3, do verso 8 ao 10. Olha o que Paulo fala. Mas agora livrem-se de tudo isso. Aí ele vai descrever da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. Vamos parar aqui. Por que que essas são as roupas comuns e as outras são as íntimas? Porque raiva transparece. As paixões, a paixão a gente também transparece. Os sentimentos de ódio, isso é notório. Você olha para a pessoa, você consegue ver se ela está com raiva, se ela está com ira, se ela está triste. Então, isso são sentimentos que transparecem, que são visíveis. Nós podemos olhar para dizer: não, essa pessoa está com raiva. A pessoa falou mais alto, a pessoa gritou, a pessoa começa a xingar. Ou seja, isso é mais visível, não é mais o interno, é o externo. E olha o que ele continua: e que não saia da boca de vocês. Opa, olha o que ele fala, né? Agora tá saindo, né? As palavras estão sendo ditas. Nenhum insulto ou nenhuma conversa indecente. Então, de um lado, nós temos o interno. Temos as paixões, os desejos, o interesse meu, que só eu sei. E agora nós temos o externo. E Paulo fala: faça morrer aquilo que é interno e faça com que tudo isso que é externo, você se livre disso. Se livre da raiva. Imagina, se livre da raiva. E eu te pergunto, é fácil se livrar da raiva? Se livre das paixões, se livre dos sentimentos de ódio, se livre dos insultos, se livre das conversas indecentes. As palavras, né, têm poder. E isso é verdade. A Bíblia deixa claro. Pela palavra de Deus, nós entendemos que o universo foi criado. E as palavras, elas acabam sendo utilizadas também para denegrir as pessoas, para poder afastar as pessoas de Cristo. No livro de Tiago, nos convida a cuidar das palavras, porque as palavras podem sair da nossa bênção, da nossa boca, perdão, bênção ou maldição. Ele nos convida para que sejamos bênção. Então, as palavras elas podem também matar pessoas, né? Quantos relatos você já ouviu, já conheceu de uma forma de abuso, né? Que a pessoa sofre em casa através das palavras, né? Às vezes você ouve um vizinho gritando, xingando o filho, dizendo que o filho não presta, que o filho não é burro. Ele fala assim, né? Ah, esse filho é burro, que não sei o quê. Imagina toda a pressão, tudo aquilo que essas pessoas sofrem porque alguém decidiu não se livrar dessa roupa externa. O que é essa roupa externa? Ele é raiva, sentimentos de ódio, insultos, conversas indecentes. E olha que continua Paulo dizendo: não mintam uns para os outros.
Pesado, né? Não mintam uns para os outros. A mentira mais comum aceita na sociedade é quando alguém te pergunta, tá tudo bem? Você tá na pior dia da sua vida, mas você fala, ah, tá tudo bem. Nós nos enganamos. São mentiras que nós convencionamos poder facilitar o nosso convívio social, mas infelizmente acabamos mentindo uns para os outros. E aí ele continua: pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes. E aí olha a palavra que ele coloca: e se vestiram com uma nova natureza. Então, o batismo, que é que nós vimos no início, é essa representação dessa decisão de buscar essa nova natureza. É uma demonstração pública, é claro, mas independente do batismo, é algo que nós precisamos buscar, uma nova natureza. Fazer morrer a velha natureza e nascer para uma nova natureza. Abandonar costumes que a Bíblia diz que são roupas velhas, são roupas sujas, são roupas manchadas para que essas roupas manchadas possam ser deixadas de lado e possamos ter roupas novas. Então, Paulo ele faz esse convite de que nós precisamos pensar nas coisas do alto, precisamos buscar as coisas do alto, precisamos fazer morrer a nossa natureza interna, a nossa natureza que é a natureza da idolatria, das paixões, das impurezas e tudo mais. E precisamos também abandonar e nos livrar das mentiras, da ira, das conversas indecentes, dos costumes antigos. Então, Paulo faz um convite sério para cada um de nós. Precisamos ter novas roupas. E o próprio Cristo, né? Isso reflete muitas palavras de Cristo. Jesus, ele fala que nós devemos orar, por exemplo, pelos nossos inimigos. Imagina você orar pelo seu inimigo, né? Pedindo para que Deus salve o seu inimigo, aquela pessoa que te faz mal. Jesus fala, né? Olha, se alguém te bater num lado, você vai virar o outro. Imagina aquela raiva de você ter sentido o primeiro golpe, você vai abandonar isso. E isso não é possível por nós. Deus ele não nos convida para viver uma vida de penitência. Pelo contrário, ele nos convida para viver uma vida ligada a Ele. Lá no livro de João, capítulo 15, ele fala assim: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele ali mesmo completa, ele diz: ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, nós não temos que viver uma vida de, eu tenho que, eu tenho que. Não, você tem que viver uma vida ligada a Cristo. E essa vida ligada a Cristo envolve oração, envolve pensar nas coisas do alto, envolve ler a palavra, envolve abandonar a velha natureza para buscar uma nova natureza. E isso sim é possível pelo poder de Deus. As promessas na Bíblia estão aí. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Não há impossíveis para Deus. Então Deus é capaz de mudar a nossa natureza, me dar um coração mais amoroso, perdoador, bondoso, me ajudar a abandonar os insultos, a velha natureza, a vencer os pensamentos, a vencer os desejos e paixões. Tudo é possível pelo poder dele. E nosso convite, aí o convite bíblico, melhor dizendo, é que nós possamos estar ligado a ele, ligado à videira. Então Paulo reforça esse convite, dizendo o que nós precisamos fazer para nós nos vertirmos da nova natureza. E aí, eu coloquei um texto grande aqui, mas na verdade é o restante ali de uma parte do capítulo de Colossenses, que é como é então essa nova natureza? Como é essa roupa limpa que Deus me dá? Como é ser essa nova natureza? Se eu morri para os costumes antigos, para a velha natureza, como é essa nova natureza? O que ela difere da antiga para a nova? E olha o que diz lá em Colossenses 3, do verso 12 ao verso 17. Me acompanha, a gente vai lendo e vai pontuando. Vocês são o povo de Deus. Então, isso é o que fica claro. Somos o povo de Deus. E se somos o povo dele, temos que nos portar como filhos de Deus, como sendo do seu povo. Então, por exemplo, né, você tem os escoceses, que eles têm o kilt, que é uma saia, uma espécie de saia, que é muito comum, típica ali da Escócia, dos países ali próximo. Então, poxa,
Quando vemos uma roupa daquele tipo, esse daqui, olha, ele é um escocês, ou pelo menos ele conhece sobre essa cultura. Então, o Kilt é um exemplo disso. Então, agora ele convida e fala: vós sois o povo de Deus. E o povo de Deus, ele tem uma roupa diferente. Ele se veste de maneira diferente. E como é essa vestimenta? Aí Paulo vai explicar. E ele vai dizendo assim: ele os amou e os escolheu para serem dele. Olha só, não foi porque você escolheu. Eu escolhi estudar a Bíblia. Eu escolhi aceitar a Jesus. Nós olhamos para Cristo dizendo, tá vendo, Senhor? Olha só como eu sou precioso para você, Senhor. É Deus que nos escolheu. Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho dele. Nós muitas vezes nos sentimos no centro das atenções, sendo que o centro é Jesus. Ele é o centro. Muitas vezes, e muitos pregadores têm surgido do mundo afora dizendo, tá vendo? Olha como você é tão importante para Deus, que Deus faz tudo por você. Não, não é assim. Ele é o centro. Nele tudo subsiste. Aqui mesmo em Colossenses capítulo 1 diz assim, que tudo foi feito para ele e por meio dele. E aqui Paulo diz, ele nos amou e ele nos escolheu. O fato de eu falar, eu escolhi a Jesus, eu aceitei a Jesus, nada mais é do que uma ação do Espírito Santo na sua vida, em que você reconheceu o seu pecado e que o Espírito de Deus trabalhou em você e você fala, eu aceito a Jesus. Mas ele faz essa boa obra. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, é ele que começa essa boa obra em nós. Então, nós somos povo dele. Por quê? Porque ele nos escolheu. E se ele nos amou e ele nos escolheu, agora ele nos convida a viver como esse povo. E olha o que ele fala. Portanto, vistam-se. Olha o que ele diz aí. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Olha só o que nós precisamos nos vestir. Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, paciência. E o mundo carece disso. O mundo carece desse tipo de pessoas. A maior necessidade do mundo são esse tipo de pessoas que realmente vão até o mundo e mostram bondade num mundo que está tão ruim, que são humildes, que não querem pisar, que não são gananciosas a ponto de pisar em outros, que são delicadas, né? Ou seja, sabem como falar, sabem como se portar, são pacientes. E eu creio que paciência é algo que nós precisamos exercitar sempre. E isso é o que nós precisamos nos vestir. E ele continua: não fiquem irritados uns com os outros. Olha só. Com quantas pessoas você já se irritou essa semana? Com quantas pessoas eu já me irritei? Eu sou professor, eu trabalho com vários alunos. E às vezes eu fico vendo, né? Às vezes a gente passa uma atividade na sala e tem ali o grupo do WhatsApp e o aluno no dia anterior à apresentação da atividade pergunta, professor, o que que é mesmo que era para fazer? E aí, assim, a gente olha e fala, Senhor, só o Senhor para me ajudar com essa pessoa. Então, olha o que que Paulo fala, não fiquem irritados uns com os outros. Isso, se nós somos povo de Deus, nós precisamos buscar isso. Olha o que que ele continua dizendo. Perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. O próprio Cristo fala, não é? Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha o que essa é a nova roupa que Cristo quer nos dar. E olha o que ele continua: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Paulo é um dos escritores bíblicos que eu mais admiro. E eu admiro porque as palavras dele têm muito do reflexo de Cristo. Ele chegou até mesmo a dizer assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E ele faz questão de repetir o que Cristo disse, né? Olha, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós estamos perdoando os outros também. Mas isso porque o Senhor nos perdoou, perdoem uns aos outros. Ele continua, e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Num mundo em que o amor está se esfriando, num mundo em que é mais difícil a gente ver atos de amor,
né? A Roberta até comentou sobre isso, né? Que ela viu, estava uma campanha de ajudar as pessoas agora nesse frio. Então, isso são atos de amor, são atos de bondade que nós precisamos fazer e precisamos fazer mais. Quer seja ajudar no frio, quer seja ajudar com alimentos. Nós precisamos fazer mais por pessoas que o mundo não faz nada. Bondade, misericórdia, delicadeza, o amor une perfeitamente todas as coisas. E continua. E que a paz que Cristo dá, olha só, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Então, ele nos convida para tomar boas decisões, com uma decisão que é tomada primeiro porque Cristo já nos deu a paz. E com essa paz nós vamos tomar boas decisões. Muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, quebramos a cara tomando decisões, mas olha o que ele diz. E agora nós vamos poder tomar decisões, porque Cristo nos dá essa paz. Pois foi para essa paz que Cristo chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos. Eu creio que é muito bonito quando a gente começa e todos, né, agradecem, né? É sempre a pergunta que o Rodolfo, a Cleide faz, tem algo a agradecer? Porque nós temos muitos motivos a agradecer. Cada detalhe, a segurança, o cuidado, não, ninguém invadiu a nossa casa, Deus nos livrou dos acidentes, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos um abrigo, nós temos, nós temos motivos para agradecer e são muitos. E sejam agradecidos. É por isso que nós precisamos, essa é a roupa que Cristo quer colocar sobre nós. E que Paulo continua, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. E aí o outro convite que Paulo faz, ó, é leia a Bíblia. Estude a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo está ali escrita, está nos evangelhos. Leia, estude e que isso esteja no seu coração. Ele continua ainda, ensinem, agora só, ele nos convida, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Ele nos convida para levar adiante aquilo que nós estamos aprendendo. Aquilo que você aprendeu na Bíblia, que você estudou, que você conheceu, você aprendeu, você. Nossa, eu quero falar sobre isso. Fale, ensine, instrua, guie pessoas, conduza pessoas, lidere pessoas, se for o caso, mas faça isso com toda a sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e você vai ter essa sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Louve ao Senhor com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Então, sobre nós tem essa responsabilidade. Isso tudo começa lá no início. Vocês são o povo de Deus. E se somos o povo de Deus, eu sei que você quer ser povo de Deus também, assim como eu quero ser e permanecer sendo. Nós precisamos viver como esse povo. E essas são as características que nós estudamos aí. Como é viver como esse povo? Como é ter essa roupa limpa? E no final ele diz assim: tudo que você falar, tudo que você fizer, aonde você for, cada passo que você der, que você faça em nome de Jesus. Que você seja misericordioso, que você seja bondoso, que você seja humilde, que você seja paciente, que você não se irrite, que você perdoe. Então, é um convite que Cristo nos faz. Essa é a nova roupa que ele quer nos dar. Essa é a vestimenta que ele quer colocar sobre mim e sobre você, para que eu faça morrer o velho homem, para que eu faça morrer a minha natureza pecaminosa e terrena, e eu viva agora olhando para o céu, pensando nas coisas do alto e vivendo nessa terra como sendo um povo de Deus. E aí sim as pessoas vão olhar para nós através da nossa vida e nossas ações e vão ver que através de nossas palavras e nossas ações nós somos povo de Deus. E elas vão querer seguir esse caminho também. Mas nós somos convidados primeiro a começar a trilhar essa jornada. E aí eu coloquei essa frase final aqui, que é um verso que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse 3:5, que é depois dessa jornada, depois de vivermos como um povo de Deus nessa terra,
com humildade, com misericórdia, com tudo que nós já estudamos. Quando nós fazemos morrer o eu, quando nós deixamos de lado as vestiduras da vida antiga, da vida velha, as vestes sujas, olha o que Cristo nos promete. O próprio Jesus disse: o vencedor será assim vestido de vestes brancas. Não apagarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Imagina Cristo chegando e dizendo para o Pai: Pai, olha a Ellen aqui, Senhor. Ela está aqui, ó, ela merece. Ela venceu junto comigo e eu quero falar dela para o Senhor. Senhor, eu quero te contar e quero te apresentar aqui a Roberta. Imagina Jesus chegando para os anjos e dizendo ali na frente dos anjos e na frente ali de muitas outras pessoas: Fabíola, olha, deixa eu te apresentar aqui, chama os anjos. Vou falar para vocês aqui quem é a Fabíola, o que ela fez, como que ela viveu na terra. Ela também é uma vencedora. Então, Cristo nos convida a trocar de roupa. E esse trocar de roupa significa essa mudança de vida, que nós vamos viver agora como cristãos, não como um cristão da boca para fora. Não, nós vamos viver como um cristão através das nossas ações, através das nossas escolhas, através das nossas palavras. E aí, através disso, as pessoas vão olhar e vão ver que realmente o que mora agora em mim é uma nova pessoa, uma nova criatura. E, no final de tudo, nós vamos ter ainda essa promessa de ser, né, confessado, de Deus, de Jesus falar bem da gente para o universo todo. Né? E que maravilha é isso! Nós estamos com uma vestidura branca, a vestidura dos vencedores, porque aqui na terra nós lutamos ao lado de Cristo e ao lado de Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, o convite que eu faço para mim, que eu faço para vocês é: busquemos essas vestiduras novas. Busquemos viver realmente essa novidade de vida. Se é a decisão do batismo, que o façamos pela misericórdia de Deus e pela graça e para que se cumpra toda a justiça. Se é para abandonarmos desejos, que o façamos e abandonemos esse desejo, façamos morrer a velha vida. Se é, quem sabe, para nos livrar de algumas tendências, que possamos fazer isso pelo poder do Senhor. E Deus, aquele que começa a boa obra no meu e no seu coração, ele vai terminar essa boa obra. E em breve, muito em breve, e eu vejo nas guerras, eu vejo em quão instável está o mundo. Jesus em breve voltará e ele vai nos vestir com vestiduras brancas, as vestiduras dos vencedores. Então, que Deus te ajude a ser um vencedor, que você possa vencer as batalhas na sua vida também. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer você fazer de mim e fazer de você um vencedor também. Então, que Deus nos ajude, que possamos viver essa nova vida. E eu abro esse momento para as nossas perguntas, para as nossas considerações. Hoje, o nosso assunto, ele realmente focava ali em Colossenses 3, até o verso 17, nós estudamos aqui. Eu coloquei outros elementos para contextualizar nosso estudo, mas eu quero também poder ouvir você, quero que você possa perguntar, comentar, e acho que esse é o nosso momento também. Eu fiquei pensando em como trocar as roupas de fora é mais fácil, né? Depois de colher tudo isso, falei, meu Deus, que difícil. Mas se Paulo, né? Que Paulo não era fácil, não, foi tão transformado. Pensei, bom, deve ter uma chance para nós aí, né? Com certeza. E isso é muito bom porque tem um verso que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse, me permita ler aqui, que tem tudo a ver com o que a Fabiola falou, Apocalipse 19. Lá em Apocalipse 19, ele vai falar que essas vestiduras brancas que o povo se vestiu, verso 8, 19 e 8, diz assim: porque o linho finíssimo que eles estão vestidos são os atos de justiça dos santos. Então, o cristianismo, ele tem que ser prático, né? Nós, muitas vezes, entramos na área da teoria, e é bom nós falarmos sobre a teoria, mas a prática, é a prática que move as pessoas, né? O discurso, nos faz chorar, o discurso nos emociona, mas a prática de ir adiante,
de fazer, de se importar, é o que realmente faz a diferença, né? Jesus, ele fala assim que aquele que ouve as palavras dele e pratica é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. Quando veio a tempestade, veio as tormentas, vieram as dificuldades, essa casa se manteve firme, né? Esse é o convite, é praticar, né? E aí, que é o que a Fabiola falou, né? É o nosso desafio de praticar, de abrir mão, de pedir para Deus, Senhor, me dá paciência. Senhor, não me ajuda a me irritar, Senhor, me ajuda. Oi, Então é o Léo. convite que ele nos faz. Às vezes eu faço uma brincadeira, né? Que eu falo assim, gente, Jesus só não pecou porque na época dele não tinha trânsito, né? Eu saio de casa, faço as minhas orações e, né, converso com ele e tal, do jeito que eu já saí do condomínio, não virei esquina, eu já tô xingando alguém. Eu falo, pai, o que adianta? A gente tá conversando até agora e eu já tô xingando um já. É muito difícil, né? Você tá, é o que a Fabiola falou, você tá se policiando 24 horas. 24 horas. E eu acho que isso que a Roberta falou não é só o de se policiar, né? Porque às vezes a gente coloca sobre nós uma responsabilidade e parece que a gente está lutando uma luta que não tem vitória. Então, é o de- eu estava lendo sobre isso, né? E eu penso muito sobre isso também. Imagina, aqui o trânsito não é lá essas coisas, são muitas motos e ninguém dá seta, e aí você já, Senhor, né? É, E já fica desesperado. Mas muitas vezes a gente quer lutar uma luta com nossas forças. A gente quer dizer para Deus, Senhor, tá vendo como eu sou um soldado valoroso? Olha como eu estou conseguindo. Sendo que, na verdade, a gente precisa é aprender, e esse é o desafio, eu digo que esse é o desafio cristão, aprender a se entregar para Ele e dizer, Senhor, o Senhor vai ter que me ajudar nisso. Porque essa entrega que é difícil. Imagina, Jesus chegou, quem quiser me seguir, toma a cruz. O povo naquela época falou, Senhor, como assim, tomar a cruz? O senhor tá, o que o senhor está pensando quando o senhor está falando isso? Acharam que Jesus estava doido. Paulo até mesmo diz lá em em Coríntios que a cruz é loucura para os judeus. Como é que pode o Deus que me salvou morrer numa cruz, né? Isso era uma coisa inconcebível na época. Então, é por isso que a gente precisa depender dele. E esse trabalho de dependência que eu creio que é o nosso desafio, depender dele. Assim como um bebê depende do pai, da mãe, esse é o como, né? Como, Senhor, me ajuda a depender de ti, Senhor. Se for sendo paciente, que o Senhor me dê essa paciência. Porque a gente, foi o que você falou, né? Você saiu no trânsito e já vem a dor de cabeça. como a gente cai fácil. Eu sempre falo, nossa, Rodolfo, eu nunca esqueci isso. O Rodolfo sempre falava, né, que a gente cai, mas o importante é a gente estar subindo. E é como a gente passa isso durante o dia todo, né? E se de repente você tá, essa semana mesmo, minha cachorra teve que operar de novo a coluna, né? Mas eu tava, sabe quando você tá assim, super mal, super mal, super mal? Fui lá, entrei no carro, abri a Bíblia, né? Mas é assim, ó, é muito demais. Mas aí dali dá meia hora, 40 minutos, você caiu de novo. E assim, Ô, né? Roberta, eu tenho uma amiga que deu umas dicas, porque eu sou dessas também que vai xingando os outros no trânsito. Ela falou assim: ó, faz o seguinte, troca as palavras. Você fala assim, abençoado. Aí você fala misericórdia, troca as palavras. Então eu tô tentando, não sei se vale isso, tá? Mas Ah, ela me deu essa vai, dica de chamar super. os outros de abençoado. Aí reza um Pai Nosso para aquele que te fechou. Tô fazendo isso, tá? Não sei se a dica vai valer. A gente tem que Não, perdoar o pecado deles, né? Eles nos fecharam, a gente tem que perdoar o pecado dele. Senhor, fala perdoa porque ele não obrigada, sabe o que. A gente tem obrigada. que falar que nem Jesus. Jesus, olha, Senhor, passou ali, te cortou no trânsito, falou, olha, não sabe o que faz, Senhor. Perdoe porque ele não sabe o que faz. Eu acho que é uma atitude É, que nós precisamos trabalhar. outro dia Tem que até. lembrar Ó, da roupa. Opa, sabe, posso desculpa. só falar uma coisa sobre isso? Porque para mim também é uma coisa que me tira muito do sério.
Só que aí Deus me deu um presente. Um cara bateu no meu carro. E ele destruiu o meu carro. Tanto que vai fazer quase um ano que eu tô sem, tive que entrar na justiça, tá uma grande questão. Aí esses dias eu ainda conversei e falei, Senhor, agora eu entendi. Primeiro, no dia eu agradeci muito, porque tava eu e meu filho, e a gente não se machucou, e a batida foi muito feia, apesar de estar dentro da cidade. Aí eu falei, agora eu entendi, Senhor, porque assim, eu também era que me irritava muito no trânsito, mesmo porque aqui em São Carlos eu falo que tinha que ter uma reeducação de trânsito. Só que por um momento em que eu vi que algo tão pequeno poderia ter tirado a minha vida e do meu filho, eu percebi o quanto Deus é maravilhoso. Porque por mim eu não ia conseguir. Apesar de ter sido muito forte o acidente, foi a mão dele ali nos protegendo, nos segurando. E hoje eu vejo que depois de todo esse tempo era uma lição que eu precisava para entender e agradecer, apesar de todos os desafios, entende? Então, assim, também é uma dica. Eu também concordo com essa questão da fala de você virar e falar assim, nossa, abençoado. Ai, Deus, protege, porque ó, pode ser que ele bata lá na frente, então proteja, Senhor. Mas quando a gente olha e percebe que é algo tão pequeno perto da nossa vida, né, do que Deus tem pra a gente começa a mudar pequenas chaves, assim. Com toda razão. Rodolfo, você ia falando? Não, só queria falar que a gente tem que lembrar da roupa íntima também. Não adianta você começar a falar isso, mas lá dentro não é isso, ou seja, está ressignificando o que você está falando, né? Então, cuidado, que isso daí é um problema que muita gente comete. E acaba sendo mais grave ainda, porque você está colocando para fora uma coisa e você está escondendo outra ali dentro. Então, não esqueçam da roupa íntima. É verdade. É o todo, né? É, Ou seja, a roupa de fora tá bonita, mas a roupa íntima tá toda suja. Realmente. Mas isso é a caminhada, né? No nosso estudo ele até fala sobre isso, porque o comportamento cristão é o que o mundo precisa ver, né? Hoje, vamos supor, andar de terno, você vê muitas pessoas, você vê deputados, senadores andando de terno, pessoas bem arrumadas, nesse sentido, né? Estou usando o sentido de ternos e tudo mais. E às vezes, mas um pastor anda todo de terno, assim como um deputado. A pergunta é, o que que vai mudar de um para o outro? De um que está com terno, outro que está sem terno, ou com terno também, né? Duas pessoas com terno. O que que vai mudar? É o comportamento. São as ações, as decisões, as atitudes, as escolhas. Foi tudo isso que nós lemos que é descrito aqui, né? Os sentimentos, o ódio, a raiva. Essa pessoa que abandonou isso, ela consegue agora viver todas essas características dessa roupa nova, né, que Deus nos dá. É a vida cristã, né? É a nossa jornada, né? De dia após dia. Fala, Senhor, mata o eu aqui, que o Senhor seja entronizado e me ajude. É a nossa caminhada. O que mais, pessoal? Quem quer contribuir, perguntar, fica à vontade. Da parte que você falou, né? Ele falando sobre a gente para os anjos, né? Eu sempre falo para ele, falei assim, eu aguardo o dia que ele virar para mim e falar assim, eu te conheço. É muito lindo isso, né? É muito lindo. E é todo dia essa comunhão com ele, para ele, por mais. Ele, é óbvio que ele, né? Ele conhece todos nós. Mas é aquela fala para falar, eu te conheço porque a gente tem uma amizade mesmo, né? A gente tem uma ligação, vamos dizer assim, não só eu te conheço porque eu te criei, né? Muito lindo isso. O estudo de hoje é justamente sobre o comportamento cristão, né? A vivência como cristão. Não sei se ficou claro para vocês, né, que nós temos trocar essa roupa, né? E trocar essa roupa é dia a dia. Todo dia, Eu acho que é minuto a minuto, né? É, minuto a minuto. Deixa eu ver. Aí é por volta de 8h30, né? É isso? Aham. 8h30, ou seja, até dormir ainda tem que trocar essa roupa também, né? Vai que é, algo nos irrita, vai que acontece algo. é. Então, Deus vai nos ajudando a passar por isso.
né? Hoje esse tema é justamente sobre isso, né? Sobre a conduta cristã. Como é a conduta cristã? E, pessoal, eu vejo muito isso porque a gente está vivendo um mundo com discurso de ódio muito forte. A gente tem pessoas que usam das redes sociais para defamar outras, para levar adiante um discurso de ódio. E isso a gente vê tanto num período com relação à política, ou com relação a crises geopolíticas, guerras e tudo mais. Então, a gente tem que ser essa diferença. Não dá para a Sim. gente ser igual, né? O igual não quer dizer que a gente continua ainda na velha vida. A nova vida é diferente. E a gente tem histórias de pessoas, né? Aqui, tem até uma pergunta aqui no estudo que fala isso. Se você conhece alguém que quando você olha para a vida dessa pessoa, você vê na vida dessa pessoa os ideais cristãos, que aquilo tudo que a gente leu realmente acontece na vida dessa pessoa. E aí eu gosto muito do tipo Madre Teresa. Nossa, imagina você abrir mão do seu conforto. E eu tô só colocando um exemplo para ir para um país para sofrer, para ajudar outras pessoas, para amenizar o sofrimento de outros. E é claro, ela deve ter enfrentado as suas muitas lutas individuais. Mas existem pessoas que até hoje fazem isso, né? Que estão ali levando a mensagem para países islâmicos fechados, pessoas que pregam sobre amor, sobre transformação de vida em países que falam sobre Jesus em países que falar sobre Jesus é causa de morte. Então, enquanto eles estão fazendo o trabalho deles lá, nós precisamos fazer o nosso aqui também. Nós precisamos viver isso aqui, né? Jesus nos convida a ser um mensageiro na nossa casa, no nosso bairro, né? E eu digo muito porque, por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui que tem uma bebê pequena, deve ter uns 5, 6 anos, e tem dia que essa menina grita com a menina, e é uma coisa assim que me incomoda. E como com a nossa família, quando a gente ouve isso, a gente fala, Senhor, nos ajuda a ajudar essa família, mas nos ajuda também a ter uma casa de paz, para que a nossa casa, a nossa família seja um exemplo para nosso bairro, para os nossos vizinhos, para o nosso trabalho. Então, isso é a vivência cristã, né? É bom ir na igreja? É. Jesus nos convida para congregar? É. Mas viver o cristianismo é aqui, ó. É o dia a dia, é amanhã quando a gente for para o trabalho, é aquele trânsito, Então, é o convite que ele nos faz, né? E ele proveu tudo o que é possível para nós vencermos. Nós podemos vencer, isso é garantido. Não é talvez ele, não, não é possa, não, é garantido. Ele já nos garante a vitória. Ele nos perdoa, ele é o nosso advogado e ele nos dá o poder para vencer. Nós precisamos dizer, Senhor, não consigo, me dá força. E ele dá. Ele não vai deixar ninguém desamparado. Eliel, e você falou agora uma coisa que muitas vezes a gente faz, acho que a gente pede da forma errada, né? Você falou, Senhor, eu não consigo, então venha comigo. Porque às vezes você fala assim, ai, Senhor, eu quero ser paciente. Aí ele te dá situações para você ser paciente em que você explode, né? Porque a gente vai tentando, de certa forma, pela nossa própria força também, né? E quando a gente pede para que Jesus, né, esteja com a gente, para que o Espírito Santo atue, a coisa vai transformando realmente, né? Não é fácil, mas Tem um ditado que diz que mar calmo nunca fez bons marinheiros, né? Ou seja, eu vou pedir paz para Deus, mas eu vivo em casa, trabalho no home office, não falo com ninguém, como que você vai ter paz? Você vai ter a tranquilidade ali, mas vai lidar com as pessoas, vai trabalhar com elas, que é a nossa missão, né? O ID de Jesus é vá em busca das pessoas, vá em busca da ovelha, vá em busca do que se perdeu, porque a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então é o convite que Deus sempre convida para gente. Bom, Rodolfo, você quer fazer a resenha? Se alguém mais tiver alguma pergunta, algo a acrescentar? Se alguém quiser, última oportunidade, última chance por hoje. É importante de tudo isso é que nós temos ali o ato de trocar de roupa, né? Mas é importante nós lembrarmos que nossas roupas precisam ser periodicamente trocadas, ou seja, nós podemos nos sujar novamente, né? Então existe um ato
simbólico aí dessa troca de roupa, mas a gente precisa lembrar que a busca por Deus deve ser constante, deve ser diária, todo dia. Então é aquilo, entregue-se a Deus todo dia, né? Ah, e para finalizar, gostaria que você, Eliel, fizesse então uma oração para encerrar o estudo de hoje e Faço. todos já estão convidados para o nosso próximo estudo. Vamos agradecer? Oremos. Obrigado, bondoso Deus. Nós só temos motivo para te agradecer, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que a nossa alma possa sempre bendizer o teu nome, Senhor. Que a nossa vida possa ser uma vida que reflita a luz de Jesus no nosso coração. E que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor que um dia transformou a nossa vida. Que o Senhor nos lave, ó Deus, purifique os nossos pecados, nos perdoe se temos cometido qualquer falha em pensamentos, palavras ou ações, Senhor. E nós cremos que o Senhor é o Deus que nos perdoa. E agora, Senhor, por favor, nos dá um descanso e que amanhã nós possamos estar ao teu lado para sermos vencedores contigo. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal, foi um prazer. Obrigado, pessoal. Bom Boa estar com noite. Final vocês. hoje. De tempos em tempos eu apareço. Que bom. Desculpa Obrigado, aí o pessoal. atraso hoje, não deu diferente. Ok. Obrigada, gente. Foi Obrigada, Tchau, super gente. pessoal. Muito